Olá, meu nome é Patrícia Castro, sou graduanda em Matemática e agora eu vou dar início ao vídeo número 2, referente a exercícios semelhantes da primeira e segunda lista de exercícios de Matemática 1. Observe aqui que na primeira lista de exercícios nós temos a questão número 2, que diz o seguinte: encontre a fração geratriz de cada dízima periódica a seguir. E na segunda lista, na terceira questão, diz o seguinte: encontre a fração geratriz de cada dízima periódica a seguir e comprove, se possível, o resultado. Então, neste vídeo e no próximo vídeo, eu vou fazer a letra A, a resolução da letra A da segunda questão da primeira lista e a letra C. No próximo vídeo, eu vou fazer a letra D da primeira lista, referente à segunda questão, e a letra C da segunda lista, referente à terceira questão. Então, para a gente fazer a resolução desse exercício, nós precisamos relembrar alguns conceitos importantes, como de fração geratriz e de dízima periódica. Então, vamos lá. Fração geratriz é aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica ou um número decimal periódico. Logo, a fração geratriz ela é um número racional. Ela pertence ao conjunto dos números racionais. Logo, ela se apresenta dessa forma, na forma de A sobre B, onde A e B, eles pertencem aos inteiros, e B, ele tem que ser, esse aqui é um B, viu, gente? B tem que ser diferente de zero, correto? Então, a fração geratriz, ela é um número racional, e ela se apresenta dessa forma, na forma de A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros, e B tem que ser diferente de zero, porque B é divisor de A. E o resultado da divisão desses números, dessa fração, vai me dar como resultado uma dízima periódica ou um número decimal periódico. Por exemplo, o número 4/3. O resultado da divisão dessa fração aqui vai dar como resultado o número 1,333 periódico, correto? Esse 3 ele se repete infinitamente. Então, observe que ela me deu como resultado um número decimal periódico. Os números decimais periódicos eles apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repetem representa o período do número. Logo, observe aqui na parte decimal, nós temos o 3, que ele se repete periodicamente infinitamente. Uma outra forma da gente representar uma dízima periódica poderia ser só assim, 1,3 com um tracinho em cima, porque isso quer dizer que esse 3 ele se repete infinitamente, periodicamente, correto? Tá, mas vamos concluir o conceito de números periódicos. Quando a parte decimal desse número periódico é composto apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. Então, observe que 1,333 periódico, observe que se repete infinitamente periodicamente. Nós temos aqui só um número que se repete periodicamente, infinitamente. Poderia ter mais algarismos se repetindo e ela continuaria sendo uma dízima periódica simples. Porém, quando além do período existe na parte decimal algarismos que não se repetem, a dízima será composta. Então, por exemplo, de dízima periódica composta, nós temos, por exemplo, o número 2,13, 485, 485, 485 e assim infinitamente. Observe que o período neste caso aqui é 485, mas aqui na parte decimal nós temos também aqui ó, o 1 e o 3, que apareceram aqui na parte decimal, mas eles não se repetem periodicamente e infinitamente. Logo, por ter este modelo aqui, essa representação, essa dízima é considerada uma dízima periódica composta. Para a gente encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, nós temos vários métodos, porém, eu vou demonstrar um método que eu acho mais fácil.
primeiro passo é igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x. Pode ser qualquer letra. Eu escolhi a x neste caso, né? De forma a escrever uma equação do primeiro grau. Segundo passo, multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10. Para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula. Então, a gente vai procurar um múltiplo de 10 para a gente multiplicar, de forma que a gente possa passar o período para a parte inteira. Nós vamos entender isso melhor no exemplo. Terceiro passo, diminuir a equação encontrada da equação inicial. E quarto passo, isolar a incógnita. Então, vamos lá. Observe que na letra A, isso aqui é uma dízima periódica simples, em que o período é 2. Então, o primeiro passo é igualar a dízima a uma incógnita, que eu escolhi a x. O segundo passo é, eu quero passar um período desse para a parte inteira. Logo, eu multiplico ambos os lados da equação por 10, porque eu quero passar apenas o 2 para a parte inteira, só um 2, né? Então, eu multiplico ambos os lados, que me dá como resultado 10x igual a 2,2 periódico. Agora, eu vou fazer a diferença dessa equação com a primeira equação encontrada, que vai me dar como resultado 9x igual a 2. Agora, basta eu isolar a incógnita, que me deu como resultado 2 nomes. Então, o resultado da divisão desses números, dessa fração aqui, é 0,222 periódico. Logo, a fração que gera esta dízima periódica é essa, correto? Na questão, na letra B aqui, observe que, apesar de nós termos um número inteiro, o 1, 2, 3 ele que se repete periodicamente, infinitamente. Apesar de termos 3 algarismos aqui, isso aqui continua sendo uma dízima periódica simples. Então, os passos são os mesmos. Eu igualo a minha dízima periódica a uma incógnita, que eu escolhi a x. Em seguida, eu multiplico essa equação por um múltiplo de 10, de forma que eu quero passar esses 3 algarismos, quer dizer, esses 3 algarismos que é o meu período, eu quero passar ele para a parte inteira. Logo, eu multiplico por 1000, porque são 3 algarismos que eu quero passar para a parte inteira, que me dá como resultado 1000x igual a 4.123,123 periódico. Agora, eu faço a diferença desta equação que eu encontrei aqui com esta primeira equação, que vai me dar como resultado 999x igual a 4.119. Basta agora eu isolar a incógnita, que vai me dar como resultado esta fração aqui. Esta fração ela pode ser reduzida ainda mais, se eu dividir tanto o numerador como o denominador por 3, que me dá como resultado este número aqui, 1.373 dividido por 333. Então, a fração que gera esta dízima periódica aqui, 4,123, é essa. Pode ser essa fração como esta fração aqui. Se eu dividir 4.119 por 999, vai me dar este número periódico, essa dízima periódica. E também, se eu dividir 1.373 por 333, também vai me dar esta dízima periódica. Ok? A gente se fala no próximo vídeo.